A morte de Fidel Castro em Cuba despertou uma espécie de amor e ódio nas redes sociais. Enquanto alguns comemoravam, outros lamentavam a perda. Por isso, hoje, nós vamos tentar entender um pouco de como é o regime existente no país. Estão conosco a professora de Ciência Política da UBRA, professora Arlete Arruda, e o pesquisador em Relações Internacionais da FEE, Bruno Jubran. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, gente, então vamos lá. Primeira pergunta, tá? Bem simples e direta. Existe democracia em Cuba? Como são feitas as eleições ou qualquer consulta popular? Vou começar primeiro com as damas, né, Bruno? Vamos começar com a professora Arlete. Tenha bondade. Ou o Bruno pode começar, fiquem à vontade também. Bom, a ideia de democracia não é exatamente a que nós chamamos de democracia liberal, né? Eles se autodenominam democracia participante, porque é feita por quadras, por representantes, e dentro as pessoas têm os filiados, os representantes dentro do partido, tem tendências, né? Ou diríamos uns facções dentro, né? E que disputam as lideranças. Então, ela realmente tem uma representação, diria assim, em toda a base, mas não há revezamento temporário da questão do poder. Bom, vou passar para o Bruno agora, mas lembrando que você aí de casa pode participar mandando perguntas para os nossos convidados ou até mesmo comentários, a sua opinião, a sua forma de ver Cuba a partir do nosso WhatsApp, 99588-2374. Pode botar um 9 antes, como tem que ser feito agora, 99588-2374. Você que já tinha, atualize a sua agenda no WhatsApp aqui do Conexão RS. Bruno, por favor. Bom, eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o próprio conceito de democracia, às vezes, pode ser interpretado de várias maneiras, né? Então, cada país acaba se identificando como uma democracia, né? Então, como a professora disse, em Cuba, eles se consideram uma democracia. Há, sim, direito ao voto, especialmente, assim como em outros países de orientação marxista, né? Há votos, sobretudo, no ponto de vista local. E também outra questão que por que eles se denominam democracia em relação a aspectos sociais e econômicos, né? Então, democracia para eles também é acesso a serviços básicos, né? Serviços de educação, não só acesso, né? Mas uma certa igualdade nesse acesso, né? Tanto educação quanto saúde. E, enfim, outras questões básicas, né? Sim, não é só a relação ao direito ao voto. Exato, né? Não é uma concepção que existe, que prevalece aqui no Brasil, né? Ou nos Estados Unidos. Bom, agora um outro ponto de vista e tema de debate nas redes sociais é quanto à figura de Fidel Castro como ditador ou não. O fato deste mandatário e agora o seu irmão permanecer por tantos anos à frente ou no comando do país, a gente pode classificar esse regime como uma ditadura, professor? Bom, o conceito de ditadura, assim que nem o conceito de democracia, depende relativo de quem o está vendo. Se usarmos os conceitos dentro da visão de revolução liberal, quando não há revezamento ou permanece numa família, né? Então, seria um regime não ditatorial, mas, ou pelo menos, autoritário. Agora, se vamos ver também, Estados Unidos teve famílias também que se revezam, né? Que, de certa forma, é uma oligarquia, a família Bush, né? Sim. Se permanece, se tivesse a Hillary, também teria a família Clinton, continuaria. Você observa também no parlamento, né? Nós temos tantos filhos e netos de nossos senadores, deputados, então não é só a figura principal, mas quem o representa, né? Então, a monarquia inglesa, então, seria o máximo, né? Uma mesma mulher, né, no poder. Bom, e aí temos outros exemplos no mundo. Bruno, poderíamos classificar Fidel como ditador, como alguns classificaram, por exemplo, nas redes sociais? Eu acho que depende
da tua posição política, né? Tem muitas pessoas que defendem que ele é um ditador, mas eu tendo a ter uma visão que é difícil a gente colocar ele num cubo, né? Bom, eu vou tacar fogo aqui na discussão, quadrada. por enquanto está muito calma. É. Mas o fato de, por exemplo, o regime ter perseguido classes, grupos, facções, enfim, isso não classificaria como ditadura? Certamente há um autoritarismo, mas a gente tem que entender que esse autoritarismo ele é fruto de uma conjuntura externa, né? De uma conjuntura externa de extrema pressão, né? Cuba sofreu durante muito tempo repressão, uma certa pressão mesmo de países que circundam, especialmente os Estados Unidos, e de fato a gente consegue entender parcialmente, pelo menos, né, essas perseguições e algumas pessoas Sim. dentro de Cuba por conta dessa pressão externa, né? Então, assim, e outra também é que muitas pessoas elas deixaram Cuba, elas procuraram exílio em outros países que receberam eles, que incentivaram a vinda desses exilados, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que é uma disputa política muito forte, né? Acho que também entra duas concepções, né? A primeira é a concepção da dignidade humana e da liberdade de expressão e de posicionamento e de crenças. E a outra é o que chamaríamos assim os direitos individuais. Esse você não tem como defendê-lo, né? Na medida que é um regime que se contrapõe, né? E o que está na base aos direitos individuais, à liberdade individual, o que se chama de dignidade da pessoa humana. Na questão dos direitos civis, voltados para os direitos coletivos, então você fica se perguntando, nós temos a liberdade, mas quantos morrem, né, por dia, assassinados, por exemplo. Nesses aspectos. Então, você observa, não tem nenhuma pessoa necessitando de dentes, né, para começar, naquela sociedade. Pelo menos os dados que a Organização Mundial da Saúde dá, então, supõe uma certa isenção. Claro. Não tem as doenças coletivas, as quais matam muito no nosso país, essas epidemias, por situações, né? Não tem desnutrição. Quando a gente sabe que, por exemplo, o nosso país e toda a América Latina, e mesmo os Estados Unidos, tem uma situação de miserabilidade, isto é, fome mesmo, desnutrição. A questão da habitação, por mais singela que seja, essa não é uma deficiência, as pessoas não moram nas ruas, coisa que nós temos, se imagina, alguns milhões, então, são posicionamentos assim que é difícil ter diríamos assim, a balança do que é justo e do que é o injusto. Tá? Acho que ainda não foi resolvido essas questões assim de um regime político onde, de um lado, atendimento dos direitos individuais e outro, a ideia da diminuição da desigualdade e os direitos coletivos. Vamos pegar um exemplo aqui, e acho que isso pode explicar essa próxima questão, né, de termos pessoas que, a maioria exilados, que comemoraram e têm essa liberdade, é importante dizer isso, tiveram essa liberdade por não estar em Cuba, de comemorar a morte, né, tiveram esse direito, entre aspas, ou essa liberdade de comemorar, como em Miami fizeram nas ruas de Miami, por exemplo, vários exilados e imigrantes cubanos. Agora, por outro lado, a gente tem a figura de Fidel, que despertou uma idolatria tão grande ao longo dos anos e, por exemplo, a gente tem milhões de cubanos que estão nas ruas se despedindo de Fidel Castro. Nessa divisão de pontos de vista fica muito clara isso, né? De um lado, uns chamam de ditador, outros chamam de pai da nação. E aí, como é que a gente pode analisar em cima desses números? Assim, os números... Desses fatos, desculpa. 1.500.000 se calcula que saíram de Cuba, né? Com a chegada da Revolução Cubana. Mas, nesses anos todos da Revolução, nasceram 11 milhões de cubanos. Então, eles não conheceram outro modelo. Né?
Eu me lembro, eu fiz uma pós-graduação no México e eu cheguei na sala de aula e coloquei o meu penal, tá? Com várias canetas, lápis, canetinhas coloridas, sublinhando o meu texto e tal. E do lado, um senhor já, e ele perguntou, por que tienes tantas plumas? Eu perguntei, porque são necessários para que eu estude, colorido e tal. Ele falou, eu recebo uma por ano e eu cuido desta. Daí eu perguntei, como assim? Ele falou, em Cuba a gente recebe. Quando venho para cá, eu recebo uma pluma, um lápis, uma, sei lá como se chama, Sim. borracha, né? Uhum. E eu fiquei pensando, É né? suficiente. Então, mas todos têm. Sim. E eu pensei, Entendi. tanta gente não tem. Dando exemplo, professora. Sim. Tá? Então, Claro. essa é uma dificuldade, assim, e eu estou muito chocado em México. Aqui na universidade, as pessoas desperdiçam muito. E eu achava, assim, tudo tão normal, sabe? Sim. Tão Não tinha nenhuma parecido extravagância. como um modelo de Claro. universidade. É, né? só para lembrar que... Então, pra é quem não outra- sabe falar esses espanhol, professora, outros- Pluma é caneta, né? Para quem não sabe, né? Para quem não tava... Então, esses 11 milhões que nasceram nesses anos todos, provavelmente eles têm o desejo do ter, do consumo, né? Mas eles não estão acostumados a viver as desigualdades que nós vivemos aqui. Né? Bom, Bruno, Eu só queria levantar a questão também que Cuba, desde a década de 60, ela se encontra sob embargo econômico por parte dos Estados Unidos. Né? É uma medida unilateral, né, do governo norte-americano. Isso não significa, obviamente, que Cuba esteja completamente isolada da comunidade internacional desde então. Né? Ela teve aliada como a União Soviética, né, durante muito tempo. Claro, não apenas a União Soviética, tinha outros países que tinham uma relação muito boa com Cuba, né? Espanha. Canadá, Espanha, como a México. professora disse, México, e são países capitalistas, né? Sim. Mas a influência do embargo econômico dos Estados Unidos contra a ilha de Cuba é brutal, né? Então, isso certamente prejudica a situação econômica da ilha. E depois, né, quando a União Soviética se desfez em 1991, eles perderam um aliado grande, né? Um aliado que Supria, né? supria toda, não apenas economicamente e politicamente, mas também até a própria segurança do país, né? sim. Isso certamente foi um baque muito grande. Eu quero acrescentar, a gente foi muito recente, se não me engano foi semana passada ou retrasada, no máximo, que a gente exibiu uma entrevista com a escritora cubana, a Teresa Cárdenas, que nos disse que ainda não há de fato uma abertura econômica e que com Trump ela acredita que isso se concretize. Ela acredita que isso se concretize. O prometido fim do embargo pode estar comprometido com a chegada, porque foi um processo que começa com Barack Obama e a gente sentiu um temor que eu acho que já está arrefecendo um pouco, que as coisas iam mudar abruptamente com a chegada de Trump. O que vocês acreditam que pode acontecer daqui para frente? Assim, agora sim eu Ela, vou na verdade, entrar... claro, obviamente, como a gente diz aqui, ela duvida que se concretize. Claro. Há uma mudança na expectativa de vocês nesse panorama de abertura com o Trump agora? Eu acho que, né, se a gente julgar pelas declarações mais recentes do Trump, né, depois que ele ganhou a presidência, especialmente agora com a morte de Fidel Castro, parece que vai haver uma certa, não digo ruptura, mas uma certa freio né, nas relações entre os dois países. Uma desaceleração nesse processo. Né? Vai ter um freio ali, né, na retomada. Eu acho que não vai haver uma ruptura, mas pode ser que haja uma certa... né, uma desaceleração Sim. desse processo todo, Claro. da retomada das relações econômicas. Penso que, por exemplo, nesse momento, que foi por uma medida provisória que o Obama fez, é um ato do Executivo, não passou ainda pelo Congresso dos Estados Unidos, nem pelo Senado, mas ele está levando adiante. Então,
As empresas aéreas já retomaram os voos, né? A questão do turismo para a região, a construção de hotéis, das redes de hotéis, porque antes era só o Canadá, e a rede Meliá espanhola lá, né, com nas belas praias. Então, é uma incógnita, assim como é que vai o setor de jogos, que sempre foi anterior à ilha. Sim. Esses estão apostando nessa retorno, abertura. E vão pressionar. O grupo dos iates, né, pelas viagens pelas praias e todo aquele Caribe, mar do Caribe. Então, não sabe muito bem como o presidente eleito norte-americano ele se relaciona com esses grupos fortes econômicos. Agora, sabe-se que eles vão pressionar. Exato. Agora, o setor cubano também estabelecido, sobretudo na Flórida, ele tem poder econômico. Mas como os demais estados e as outras empresas e setores têm muito interesse nessa possibilidade que Cuba. E, além disso, mesmo que a renda seja baixa do povo cubano, ele está ávido de consumo. Para consumir, claro. Para consumir. Bom, os pontos de internet lá livre já são um sucesso e a gente pode acompanhar nas matérias. Né? O telefone celular. Mesmo que controlada a internet de certa forma, o povo quer o acesso. Agora, deixa eu trazer o outro ponto, né? A gente falou de fora para dentro. E agora, de dentro para fora, a gente pode esperar, né, que dá para a gente resumir nesses... Temos quanto tempo? Tem 3 minutos? Bom, vou deixar 1 minuto para cada um. A gente pode esperar também mudança do governo cubano nessa abertura e aproximação com o Trump, querer dialogar com o Trump? Eu acho que sempre houve, por parte do próprio governo de Cuba, uma tentativa de querer restabelecer o diálogo e até as relações econômicas, né? Sim. Então, eu acho que vai depender muito mais dos Estados Unidos do que do próprio... De fora para dentro, de dentro para fora. Do que de essa abertura. Parte dos cubanos. Claro. Eu acho que não vai haver mudança no sentido do sistema vigente em Cuba. Pelo que a gente percebe, assim, pelo que a gente acompanha, o povo cubano, eles, né, as imagens que chega até nós, né, é que o povo cubano em Cuba está muito, né, ou satisfeito ou de alguma forma quer a permanência desse sistema. Né? Talvez com a morte de Raul? Fidel. Eu penso que é mais com... Raul, no caso, o irmão agora. Então, eu penso que é mais complexa as questões, porque essa abertura também ela foi alinhavada passando pelos jesuítas e pelos papas. 3 papas anteriores. Sim. Né? E esse foi o que conseguiu. Em resumo, através dos cardeais e bispos norte-americanos. A abertura religiosa, né, da ilha, as igrejas, mas em especial a Igreja Católica, foi o que pautou essa linha de tensão. Então, acho que o que virá de dentro da ilha pode ser uma hipótese assim, mas eu penso que virá das pressões da própria igreja. Sim. Porque vai ser... Não tem partidos de oposição, né? Então, já foi através dos setores da Igreja Católica que fizeram essa mediação e que trouxeram 3 papas a uma ilha ateia ou comunista, né? E agora, acho que eles serão um novo canal de abertura. Em especial o Papa Francisco, que tem um protagonismo hoje político muito interessante. Né? E que foi o último tratado e que realmente fez a costura com o Obama, né? Então, acho que esse canal da Igreja Católica, através das suas paróquias e outras, é que vai negociar o que vai ser a mudança interna. Bom, essa é a minha avaliação. Infelizmente não temos mais tempo, mas tivemos um bom panorama e por isso quero agradecer a presença dos nossos 2 convidados. Muito obrigado pela aula que tivemos sobre Cuba hoje. Não, estamos refletindo, né? Muito bem. Nem chegamos a falar sobre o apoio ao antirracismo no mundo, ao anticolonialismo,
que foi importante, o Verdade. protagonismo Dá para se dizer de que Fidel. Cuba tem um papel muito importante na política mundial, sempre teve. Posso só falar duas coisinhas? Rapidinho, Primeiro, por favor. um agradecimento à equipe, à produção aqui do Conexão RS. Seja bem-vindo, a FE sempre né? foi nossa parceira. E, em segundo lugar, anunciar que na semana que vem a gente vai fazer o lançamento da nossa edição do Panorama Internacional lá na FE, né? Que vai tratar exatamente dos Estados Unidos. Sim. Né? E também que uma coisa também relacionada à FE é que a gente segue na mobilização em defesa da nossa fundação. Recebemos ontem Ricardo Leões, que esteve no E movimento. um abraço para ele e um abraço para meus colegas que estão nos assistindo lá e aos meus colegas da URGS também. Tá? Muito bem. É isso aí. Estamos aqui solidários à FE, com certeza. Muito obrigado. Professora, é da casa, seja sempre bem-vinda, está em casa. Obrigada. Muito